Atos, capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo 6 a seguir, que diz assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentávamos ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E contornando a Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, ou um homem, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ou seja, vem a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Tome seu assento por bondade e dê um pouco da sua atenção. E eu quero refletir com vocês essa noite sobre coisas bem simples que me vieram ao coração e ventilaram missões dentro de mim novamente, para ser sincero com vocês, na sexta-feira à noite. E quando eu me observei, olhando e lembrando desse texto, como que um lampejo, quando você lembra de uma referência bíblica, me veio uma frase: viver missões é ir além. E é isso que a gente encontra nesse texto, o texto de Atos 16, que a gente leu. E para a gente entender melhor, eu quero pontuar o contexto para vocês. Aonde nós lemos está localizado a segunda viagem de Paulo, a segunda viagem missionária que ele vai fazer. A primeira viagem que ele fez foi logo saindo de Antioquia da Síria e percorrendo uma região da Ásia, Ásia Menor, e pregando o Evangelho, e nós vemos isso em Atos 13 e finalizando em Atos 14. Mas quando eles retornam da viagem, eles tiveram um problema. Por quê, irmãos? Se envolver com missões também é problema. Problema por quê? Porque a gente tem que discipular, a gente tem que cuidar, a gente tem que direcionar a igreja, tem que construir uma igreja maior, e por aí vai. O Paulo teve problemas na primeira viagem missionária dele, sabe por quê? Porque quando ele foi pregar na Antioquia da Pisídia, pregando primeiro para os judeus, tinham ali alguns helenistas, gregos, que ouviram Paulo. E você sabe que havia uma resistência muito grande de pregar para os gentios. Só que eles chamaram Paulo num canto e falaram assim: amanhã a gente vem de novo, e que tal você pregar para a gente? E o Paulo, ele é pregador, ele é evangelista, ele quer pregar, ele quer ver o reino crescendo, ele não tem barreiras. Paulo vai lá e prega para os gentios. Quando ele retorna, tem um problema para resolver. O que a gente vai fazer com os gentios que se convertem? O que a gente vai gerar em relação a esses que não são judeus, que estão se achegando ao Evangelho? E então acontece um concílio que é feito exatamente em Atos 15. E ali é exatamente colocado algumas regras, algumas normas, algumas diretrizes de como que os gentios vão se portar a partir do momento que eles se converterem, porque nós não estamos falando de judaísmo, a gente está falando de cristianismo. E Paulo sai do concílio para pregar o Evangelho, para fortalecer as igrejas que ele havia plantado na primeira viagem, e ele sai para a segunda viagem. E ele convida para ir com ele Silas. Ele também vai levar Timóteo, quando ele vai realmente talvez passar, eu não digo por Éfeso, mas ele vai trazer Timóteo consigo, e por último vai se juntar a eles, talvez lá em Troade mesmo, o médico Lucas, que é quem registra o evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Atos. E aí eles vão para a viagem, e eu quero que vocês entendam aqui algumas coisas. Primeiro, Troade. O que é Troade? Troade é uma cidade, e uma cidade portuária, importantíssima do Império Romano. Por isso, toda vez que você vê Troade no texto, está falando de uma cidade extremamente importante. Ela era o limite entre a Ásia
e a Europa, ela conectava continentes. Além disso, ela tinha um porto estratégico, que era o porto localizado no mar Egeu, e era uma passagem natural de quem ia para a região da Macedônia, que já era a primeira província dentro da realidade da Europa. Mas o projeto de Paulo não era chegar a Troade. Como que Paulo chega em Troade? Paulo chega em Troade porque, primeiro, ele tentou pregar na região da Frígia e da Galácia, e quem impediu ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo diz: Paulo, aqui você já pregou, dessa vez você não prega, continue navegando, vai um pouco mais além. E aí imagina Paulo chegando para os companheiros e dizendo: convidei vocês para uma viagem, era para vir aqui pregar na Frígia e na Galácia, mas não deu certo, vamos continuar navegando, vocês vão comigo? Ou vão fazer igual o Marcos que me abandonou na primeira viagem? Não, nós vamos contigo, Paulo, vamos para frente. E continuaram, então foram para uma região chamada região da Ásia Menor, e quando chegaram para pegar na Ásia Menor, o Senhor disse para eles: aqui também não. Então eles vão para uma região chamada Betínia, e quando eles chegam na Betínia, mais uma vez o Espírito de Jesus diz: Paulo, não é aqui o lugar que eu te quero, eu quero você navegando e indo mais além. E aí quando Paulo continua indo além, Paulo chega onde? Paulo chega em Troade, nessa cidade portuária, que era o limite da Ásia, que dali para frente era um mundo desconhecido, que dali para frente era uma realidade ainda não vivenciada, e é assim que Paulo chegou até em Troade. E em Troade Deus tinha algo estratégico para Paulo, porque quando ele vai dormir, você leu comigo que à noite Paulo tem uma visão, e na visão aparece um homem, e esse homem é da onde? Esse homem é da região da Macedônia. Esse homem é para além do limite, esse homem é para um lugar que eu não planejei. E esse varão macedônio, ele está em pé, e ele olha para Paulo, e ele diz: Paulo, passa a Macedônia, ou seja, Paulo, vem para a Macedônia. Eu sempre entendi esse texto, até estudá-lo um pouco melhor. Passa a Macedônia, era como se Paulo fosse passar pela região da Macedônia. Não, é um convite de Paulo dizendo: Paulo, vem para a região da Macedônia. O que ele teria que passar era o mar Egeu, que fazia exatamente a separação entre os dois continentes. E aí o interessante é que quando esse varão macedônio aparece para Paulo, ele é interpretado de algumas maneiras, mas eu gosto realmente da interpretação de que era Deus mostrando a Paulo um caminho específico da missão e um lugar estratégico aonde Deus estava pronto para fazer uma obra extraordinária que os olhos de Paulo ainda não tinham visto. E aí quando Paulo acorda, reúne a equipe dele, o Lucas está junto, e o Paulo diz assim: eu tive uma visão à noite, e a visão não tem nada a ver com o que planejamos, a visão não tem nada a ver com os recursos que ganhamos, a visão não tem nada a ver com o que eu falei para vocês no começo da viagem. Eu tive uma visão que um varão do lado de lá do mar Egeu, do lado da Macedônia, ele clamava por ajuda. O que a gente entende desse cenário? E aí a equipe de Paulo, ela responde o que Lucas, ou melhor dizendo, Lucas traduz para nós dizendo: então decidimos partir, entendendo que Deus estava nos chamando para aquela localidade. O varão macedônio visto por Paulo era uma visão de um Deus que comunica seus propósitos, suas vontades. O varão macedônio visto por Paulo era a realidade de um Deus que visita lugares aonde seus servos estão, seja em casa, seja na empresa, seja no trânsito, não importa a realidade que você se encontra, pode ser um posto médico, pode ser uma UTI, o Senhor continua indo ao encontro dos seus servos de noite, de manhã, de tarde, encontrando eles, abrindo os céus e dizendo: passa o limite, porque eu tenho um plano para a sua vida e para a sua história. Ei, a gente precisa continuar
crendo que Deus continua rompendo noites de sono. A gente precisa continuar crendo que Deus continua adentrando em quartos. A gente precisa continuar crendo que Deus ainda fala em visões, que Deus ainda fala em sonhos, que Deus ainda revela a sua vontade. E quando Ele faz isso, Ele está nos chamando para ir mais além. Eu venho nessa noite pregar a mim e a você: o mesmo Deus que falou com Paulo continua falando hoje, e que eu e você estejamos prontos para ouvir Ele dizer sobre o chamado que Ele tem para a nossa vida. A Macedônia, o que era a Macedônia? Macedônia era um estado, uma província, exatamente da província romana, mas era a primeira dentro do continente da Europa. De quem vinha da Ásia, entrava na região da Macedônia. Algumas cidades que Paulo passou na Macedônia: Filipos, Tessalônica, Bereia, foram cidades onde Paulo plantou a igreja. A região da Macedônia inteira, ela era pavimentada pela Via Ignátia. Significa que era um grande fluxo de comerciantes, um grande fluxo de turistas, um grande fluxo de soldados e um grande fluxo de governadores também. Quando o Senhor está chamando Paulo para a região da Macedônia, Ele está chamando Paulo para um lugar estratégico, aonde Paulo iria ser um instrumento de Deus. E os historiadores dizem que a partir de Atos 16, a história do cristianismo vai mais uma vez mudar no mundo, porque o cristianismo saiu da região da Ásia e entrou na região da Europa, e depois que entrou na região da Europa, se espalhou pelo mundo e chegou até Catanduvas, chegou até o bairro que você morava, chegou até a simples localidade que você estava. Mas esse ato de Paulo atentar para o chamado de Deus tem grande relevância nisso. Ele ouviu e obedeceu. Muito bem, expliquei para vocês Troade, expliquei Macedônia, varão macedônio, e agora eu quero ir para a ênfase do que eu vou refletir com vocês hoje. Tudo isso aqui mostrou para nós que fazer missões é ir além. E eu quero, primeira coisa, lembrar a mim e a você: fazer missões é ir além dos nossos planos. E não é que Paulo não tinha Paulo tinha um plano missionário. E o plano missionário de Paulo era pregar na Ásia Menor, na região da Betínia, na região da Mísia. Só que quando Paulo chega nesse contexto, o Senhor impede ele, o Senhor repreende ele, o Senhor diz: não é aqui que eu te quero, Paulo, eu quero te levar além. E Paulo me ensina uma grande verdade aqui nesse texto e nessa realidade de vida, de que muito melhor do que o meu planejamento é a direção que Deus tem para a minha vida e a minha sensibilidade a Ele. Quando Paulo recebeu a visão, o chamado do Senhor, pegou o plano dele, deixou de lado e disse: não é, mas esse plano, o plano da minha viagem, a minha segunda viagem missionária, será marcada por uma direção do Senhor, me levando além dos meus planos. E aí, eu quero questionar a mim e a você. Como está o nosso planejamento? Como está o nosso desenho bonito da vida? Como está aquele cronograma que a gente fez para a empresa? Como está aquele cronograma que a gente fez para a formação? Como está aquele projetinho lindo, cheio de cores, brilho, que eu e você fazemos? A minha vida vai ser assim, 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 assim. Depois do primeiro e terceiro passo eu dou o quarto, do quarto eu dou o quinto, do quinto eu dou o sexto. Como que você está nesse planejamento? Significa que eu não vou me planejar? Não, eu não vou, eu vou me planejar sim. Significa que eu não vou pensar 10? Eu vou pensar. Mas significa que se o Senhor quiser entrar e quebrar essa banca, eu tenho que ter sensibilidade para dizer: não é desse jeito, é do jeito que Ele quer. E aqui pesa, porque eu vou falar para você de uma realidade que hoje não é mais minha vida, mas de um chamado que permanece. Quando eu olhei para minha mãe num dia sentado numa mesa, do nada, sabe aquele do nada? É do nada.
Falei, mãe, eu quero estudar teologia, quero me formar como um líder. Minha mãe regalou um olho desse tamanho. O que deu na tua cabeça, meu filho? Falei, eu quero. Mas tu nunca saiu de casa? Nunca saí de casa. Tu nunca dormiu fora? Nunca dormi fora. Tu nunca se distanciou do pai e da mãe? Tu foi sempre o de casa. Sim, mas eu quero ir. O Senhor entrou lá e quebrou a banca do projeto, do desenho perfeito, do desenho que a gente havia feito, e eu fui estudar. E eu lembro que a última vez que eu voltei para casa para ficar 3 meses, para tentar trabalhar com meu pai, eu lembro que quando eu sentei na mesa pela segunda vez e disse, gente, eu preciso ir, que era voltar para essa cidade, para morar ali embaixo, numa salinha que vocês conhecem, eu falei, mãe, eu preciso ir, pelo amor de Deus, se eu ficar aqui eu só vou incomodar vocês, eu não vou para frente. E a minha mãe falou, não eram os planos que eu tinha para você, eu não queria para você uma vida de obreiro, porque eu já passei por essa vida 30 anos, mas meu filho, Deus te abençoe, Ele te leve, Ele te conduza, Ele te use, vai! A minha mãe resolveu pegar e fazer o que Paulo fez, abriu mão do projeto dela e colocou o projeto de Deus. Pá! E aí eu pergunto para você, se Deus resolver bagunçar o projeto que você tem para o seu filho, se Deus resolver bagunçar o projeto que você tem para a sua empresa, se Deus resolver bagunçar o projeto que você fez 5 anos de faculdade, vai fazer o quê? Vai caminhar na contramão dele? Ou você vai reunir a equipe, vai reunir a família, vai orar e vai dizer, Deus, se a tua vontade é essa, então eu me rendo, eu aceito e eu vou. Eu queria pregar para vocês, mas às vezes a gente prega para nós também, então é para lá e para cá. Eu estou com muito cuidado, gente, vocês me conhecem, pelo amor de Deus, sou família de vocês, me perdoe quem não é conhecido. Eu estou replanejando a vida, vocês sabem isso. Mas eu estou, Toninho, eu estou pé de algodão, porque eu estou com medo. E às vezes a gente diz assim, ó, nunca mais. A gente às vezes diz assim, esse cenário chega, para mim não. Eu estou aqui, eu estou olhando lá para frente, está tudo tão lindo, está tudo tão precioso, está tudo tão bonito. E aí, quando eu prego algo sobre isso, eu tremo desde o meu pé até o alto da cabeça, porque eu preciso ter sensibilidade para entender o que Deus quer, para que Deus vai fazer, e se Ele quiser algo a mais, eu preciso ter capacidade e sinceridade de dizer, não é mais os meus planos, mas é o seu. Nessa noite eu vim te questionar mesmo, e se Deus te chamar para ir mais além? E se Deus resolver quebrar esse negócio, a gente fica indignado, ou não? Não se mete aqui, Deus. Não mexe aqui, Deus, eu desenhei, eu planejei. Cuidado, porque Deus provou para Paulo, mesmo numa viagem missionária, que dá para ir além, mas que nessa noite o Senhor olhe para o cenário que a gente está, o Senhor olhe para a realidade que a gente está vivendo, e o Senhor diga, eu vou envolver tudo o que você tem em missões, eu vou te levar mais além, e que quando o Senhor fizer isso, não haja resistência em nós, e que o Senhor nos use, com a nossa empresa, com a nossa faculdade, com o nosso veículo, com a nossa casa, com aquilo que nós amamos, que isso se renda diante do Senhor também, e diga, está aqui, está entregue, é seu. Deus quer nos levar além dos nossos planos. Segundo, Deus nos chama para ir além das nossas expectativas. A expectativa de Paulo é, eu visito igrejas plantadas, eu fortaleço líderes e deixo eles trabalhando, a exemplo do que ele vai fazer com Timóteo. Mas quando o Senhor olha para Paulo na viagem dele, o Senhor diz, você não vai fazer nada disso, Paulo. Você não vai preparar líder na segunda viagem missionária. Você vai pregar para quem não ouviu sobre a minha história, nem um pouco. Você vai pregar agora para os gentios. Eles não conhecem nada sobre mim. E o exemplo está em Atenas. Quando Paulo chega lá, ele encontra ídolo para todo lado. Ele chega lá e encontra idolatria em todo e qualquer lugar. Eram muitos e muitos ídolos. E quando Paulo vai pregar, ele não fala de Moisés, ele não fala de Davi, não fala de Abraão, porque falar disso para eles era a mesma coisa que falar de ninguém. Ele começa falando do Deus que criou o céu, criou o sol,
criou a terra e tudo que nele há. E Paulo usa um totem da cultura, um altar desconhecido, para aplicar que aquele era o Deus que ele anunciava. Eu termino hoje dizendo para você o seguinte: Deus quer nos levar além das nossas expectativas. Talvez você achou que essa formação daria apenas o sustento para você e para sua família. O Senhor está dizendo hoje, vai sustentar missionários também. Talvez você achou que essa sua família iria só se alegrar de colorir a cidade de Catanduvas. O Senhor está dizendo, a sua família vai tocar nações, vai tocar estados, vai tocar gente diferente. Eu vou te levar além das expectativas. Sempre que eu olhei para o Li e para o Noah, gente, eu olhei como alvo da alegria de casa. Mas o Senhor já falou para mim que vai ser muito maior do que isso. Eles vão longe, longe, mas muito mais longe do que eu, porque eu tenho muitas limitações, porque eu tenho muitas carências, porque eu tenho muita dificuldade, mas o Senhor me prepara a cada dia para olhar para o Noah e dizer, eles vão muito mais longe. A alegria que eles geram lá em casa também será gerada nas nações, porque Deus fará além das expectativas. Ei, um instrumento que você achou que era só para o culto da Decate, se prepare, Deus vai te levar para tocar ele em outros lugares. Ei, tribo indígena, outros países vão ouvir você tocar esse instrumento também, porque Deus vai te levar além das expectativas. Deus está dizendo nessa noite, eu quero uma igreja para ir além das expectativas. Elas são pequenas mediante aquilo que eu tenho para fazer através da vida de vocês. Precisamos se render e crer de que o Senhor quer nos levar além. Fazer missões, viver missões, é responder a um chamado, para além dos cenários que nós já conhecemos. Quando Paulo está de frente ao mar Egeu, para passar ele e entrar na região da Macedônia, Paulo está indo para uma realidade que não tinha base missionária. Paulo está indo para uma realidade que não tinha estrutura nenhuma e que pouquíssimas pessoas conheciam a fé dele. Mas ele foi, porque viver missões é ir para cenários que nos desafiam também. E quando Paulo entra na região da Macedônia, Deus já faz um milagre extraordinário em Filipos. Uma menina é liberta de um espírito de demônios que possuíam ela. Através dela vem um testemunho em toda a cidade. Lídia se converte, que é uma mulher de muito dinheiro e que pode manter a obra de Deus naquela cidade. Lídia tira a igreja da beira do rio e coloca a igreja em Filipos no centro da cidade, na casa dela, porque ela tinha condições. E naquela cidade se converte também o carcereiro, depois de um grande terremoto. Quando ele ia tirar a sua vida, Paulo intervém dizendo, nós estamos todos aqui, não fugimos da prisão depois do terremoto, cremos no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquela cidade teve uma grande igreja plantada lá. Ei, viver missões é responder um chamado de Deus, para ir para cenários que não conhecemos, para ir para cenários que nos desafiam, sim, mas o Senhor está dizendo hoje, viver a minha missão é ir além, é romper esses desafios, e eu quero usar vocês para viver esta realidade. E eu quero que você que responde a esse chamado, fique de pé nessa noite para a gente orar junto. Eu termino dizendo, a entrada do Evangelho no continente europeu, gente, transformou a realidade. Mas esse chamado aconteceu, levando um homem a viver uma realidade diferente. Levando um homem a ir mais além do que ele estava disposto, além do que ele planejou, além do que ele tinha de expectativa, além do que ele tinha de recursos. Paulo não planejou ir para a Macedônia, mas o Senhor o dirigiu, levando ele a ir além. E quando ele foi, a realidade é de que o Senhor foi com ele e que o milagre aconteceu. Da mesma forma como o Senhor chamou Paulo, o Senhor continua chamando eu e você para irmos além na sua missão e no seu propósito.
E talvez hoje, diante de você, tem uma troade, um limite que você chegou, e Deus está te chamando para romper ele. Talvez diante de você hoje, para viver a missão de Deus, você tem que superar um medo, uma acomodação, um limite, que você mesmo colocou. Algo que você disse assim, daqui não passo. Mas o Senhor hoje está dizendo para nós, viver a minha missão é passar o limite. Você tem a sua Macedônia, você tem o seu chamado, alguém que está dizendo, passa, vem, me ajuda. É alguém da família, é alguém do trabalho, é alguém dessa cidade, é alguém que todo dia se apresenta diante de você, você convive com ela, e essa pessoa só falta dizer para você, pregue sobre Jesus para mim. Mas você ainda não fez, porque precisa passar o seu limite. Nessa noite o Senhor quer te encher de ousadia para isso. E eu quero terminar essa noite orando por todos nós. Mas eu quero fazer uma dinâmica com você. Eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão que está ao seu lado. Pede licença para ele aí. Se ele já é mais íntimo, faz isso com mais liberdade. E diz assim, ó, eu vou orar por você, você vai orar por mim. Porque todos nós temos um mar Egeu para atravessar. Todos nós temos uma Macedônia para entrar. Todos nós temos um limite que o Senhor está chamando para a gente passar por ele. E você vai orar por esse irmão, dizendo, Deus, dá a ele sensibilidade. Deus, fala com ele. Dá a ele, Senhor, condições. Fortalece ele, enfim, você vai sendo conduzido pelo Espírito nessa noite, a interceder por esse irmão, e por tudo aquilo que Deus lhe direcionar, porque eu tenho certeza que Deus está nos chamando para a gente ir um pouco mais além. Vamos orar juntos? Ore aí que eu oro aqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, ó Deus, e nós já vivemos muita coisa aqui nessa noite, cantamos, celebramos, ofertamos, e esse é um culto de missões, oramos pelos missionários, oramos pelos contribuintes, mas agora, Senhor, nós oramos com muita seriedade, com muito temor no meu coração, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está chamando alguns de nós para a gente passar um limite do plano, um limite da expectativa, um limite do desconhecido, que a gente olhou para ele e dissemos, não vamos além, aqui está bom. Mas o Senhor tem nos movido nesses dias, o Senhor vai continuar movendo. O Senhor acendeu uma chama nesta igreja, ela é uma igreja missionária. A nossa região aqui, Pai, foi por muito tempo assistida pela igreja de Catanduvas. Cidades aqui perto foram cuidadas, foram ligadas a esta igreja, foram alimentadas em formação de obreiro, em projetos evangelísticos, em construção de templo. Sempre o Senhor nos moveu com uma igreja que não vive para si, mas que vive para abençoar outros. E agora o Senhor está nos chamando cada vez mais para a gente ir além. Chegamos na África, chegamos em Cuba, chegamos no Paraguai, chegamos na Argentina, chegamos no Acre, chegamos no Amazonas. Estamos olhando para o nosso estado, estamos olhando para o Paraná. E eu quero te pedir, ó Deus, usa a minha vida, usa a vida do meu irmão e da minha irmã, para que a gente responda a esse ir mais além. Eis-nos aqui, ó Deus, numa das orações talvez mais difíceis nossa, para viver o teu plano e para viver a tua vontade. E se preciso for, às vezes, desconstruir algo nosso, nos ajuda nisso, nos sustenta nisso. Fala com a gente, para que a gente não tenha dúvidas, assim como Paulo não tinha dúvidas, e que a gente consiga responder, seja com a formação, seja com a empresa, seja com os nossos filhos, seja com a gente indo,
seja com a gente tomando café com alguém que nunca tomamos, seja a gente pregando na empresa, pedindo um tempo para orar, não sei, ó Deus, mas que a gente rompa um limite que o Senhor está chamando a gente para romper. Oh, ajuda-nos a priorizar a tua missão, ajuda-nos a olhar para aquilo que o Senhor quer fazer. Marcos 16:15 continua vivo e pode fluir a partir de nós. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pessoas serão libertas a partir de nós. Vidas serão transformadas. Os ataques do inimigo serão neutralizados. Sim, ao poder de missão que é para nós vivermos. E nós oramos por isso nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, dê um abraço em quem você orou junto com ele e diga para ele: Deus está nos chamando para ir mais além. E enquanto isso vocês cantam. Cante, cante.